Boa noite, Dani. Boa noite. Então, a gente vai, né, começar a conversar sobre alimentação nesta quarentena. Mas antes disso, claro, quero que você se apresente, né, para eles. Quem é a Ildane? A Ildeane é nutricionista, lógico, todo mundo Bom. sabe já, né? Nutricionista, é esposa, é mãe, é vocacionária da comunidade, Que linda. é muitas coisas, né? Filha de Deus, filha de um Deus perfeito. Isso mesmo. Hoje, a Ildeane está aqui como nutricionista, como profissional, Nutricionista. para falar Isso sobre mesmo. algumas recomendações para principalmente para esse tempo que a gente está vivendo, né? De pandemia. Pronto. Então, Ildane, eu vou, né, vou me revelando logo assim, porque eu sou uma pessoa muito ruim de alimentação, né? Eu sou daquela pessoa que come tudo mesmo, assim. E, claro, né, deve ter algo específico para pandemia, assim, né? Para algo que a gente está limitado, né? A gente está ali de quarentena, muitas pessoas têm ansiedade, né? E levam isso para comida. Então, assim, qual é a alimentação, assim, indicada para esse tempo de quarentena? Assim, esse tempo que a gente está em casa e pode sofrer com tudo isso, né? Com ansiedade e tudo. O que que a gente deve comer, assim? Vamos passar assim pelo mais simples, né? Como é uma conversa bem descontraída e tanto a minha forma de trabalhar, a minha conduta profissional é a mais simples possível, né? Não tem mistérios, não tem muita coisa para inventar, não tem muito esses alimentos da moda, esses alimentos Uhum. novos e tal. Tem também, às vezes, quando é necessário, né? Mas eu trabalho mais com a linha do simples, do que tem, do que é mais fácil para a gente, né? Principalmente para a nossa realidade, na nossa cidade, na nossa região, né? O que Uhum. é mais fácil? Para uma alimentação saudável, lógico, né? Lógico que mais fácil é pedir, é um delivery Com certeza. que muitas vezes não é uma coisa saudável, né? Não é uma coisa legal para a saúde da gente. Porém, dentro das medidas, das recomendações de alimentação saudável, entra o que é mais simples. O que a gente já sabe, acredito que desde pequeno que a gente escuta, né? Mas que muitas vezes a gente Uhum. acaba não obedecendo. Mas o mais simples possível. Frutas, legumes, Uhum. o, o próprio pão, que às vezes é um vilão, né? Que eu costumo Ah, dizer que nenhum alimento é vilão. Vilões somos nós que não sabemos comer. Mas os alimentos não tem nada de besteira, como é que eu posso dizer? De vilão mesmo, né? A gente é que não sabe comer, não respeita as quantidades, acaba se excedendo, e aí esse alimento pode fazer mal. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Não, para não uhum. fugir da linha de raciocínio. O mais simples, procurar fazer lanches entre as refeições, as principais refeições, né? Que são café da manhã, almoço e janta, utilizando o que há de mais simples, frutas da época, frutas que Sim. muitas vezes você tem até no seu quintal, ou sua avó tem, alguém da sua família, né? Que é comum para a nossa realidade, né? Na nossa região, isso é comum. Ter fruta no quintal, ter fruta no vizinho, ter fruta na casa da avó. E às vezes a gente Uhum. acaba não dando o devido valor a isso. Um exemplo que eu sempre cito é em relação aos costumes, né? Aos nossos costumes, que vão mudando de acordo. Quanto mais a gente vai evoluindo, né? De certa forma, os costumes vão mudando. A questão das frutas. Por exemplo, eu vejo muito, eu trabalho aqui em Tapipoca e trabalho também na atenção Sim. básica em Miraíma, que é uma cidade vizinha, né? E o que é que eu me deparo muito? Você, às vezes, tem um pé de acerola no quintal, um pé de goiaba, frutas riquíssimas, nutricionalmente falando, né? Ricas em vitaminas. E aí você chegou à hora do almoço. Aí é principalmente essa nova geração, né?
Sim. vai lá no comércio e compra uma Coca-Cola. Sim. Aí, eu não preciso nem dizer, eu acredito que hoje, em pleno 2020, todo mundo já saiba que a Coca-Cola, ela não é benéfica. Ela Sim. não tem benefício nenhum. Ela tem um valor calórico elevado e também ela não tem benefício nenhum, nutricionalmente falando. Já uma acerola, uma goiaba, uma graviola, tanto ela vai ter o valor calórico, lógico, que todos os alimentos têm, como ela vai ter o valor nutricional, que principalmente nesse tempo de pandemia é o que a gente busca, esse valor nutricional, que mais para frente a gente vai falar da importância, né? Do valor nutricional dos alimentos e em relação à saúde da gente e toda essa questão, né, dessa doença, dessa nova doença. Eu Pronto. respondi a pergunta ou eu voei muito? Não, não, tá ótimo. Coisa que Ah, eu sempre falo também e quero deixar claro. Eu tomo Coca-Cola, certo? uhum, Nada de terrorismo nutricional também dizer assim, ai, nunca mais eu vou poder tomar uma Coca-Cola, doutora. Não, não é assim não. Eu tomo também. Só que assim, a frequência com que você faz o uso do alimento é o que eu falei lá no início. Não existe sim, alimento vilão. Os vilões somos nós que não sabemos utilizar o alimento. Coca-Cola uma vez na vida, um final de semana, um refrigerante, não vai quebrar a sua dieta ou lhe prejudicar uma vez na vida. Agora, se esse uma vez na vida passa a ser todo dia ou mais do que 3 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, aí sim, isso já é maléfico, né? Um malefício para a saúde. Todo mundo já sabe tanto de malefício que uma Coca-Cola causa, né? sim, Acredito que numa época dessa todo mundo já saiba. é. Sim, agora Mas, respondi. mas ainda insistimos, né, assim, em exagerar da dose da Coca-Cola. Mas, assim, então nesse tempo de pandemia, o mais indicado é que a gente procure algo mais natural, né? Natural. Porque, infelizmente, muitas vezes na pandemia, com certeza na quarentena, a gente fica realmente pedindo comida, né? E muitas vezes coisas gordurosas, né? Coisas que realmente sejam fáceis para poder a gente tá ali, né? No dia a dia. Então, até uma pessoa disse que tinha um pé de manga, né? Dentro de casa, assim. Então, esses sucos é óbvio que realmente são melhor do que a Coca-Cola. Com Mas nós certeza. insistimos em não seguir nessa linha. E aí, outra pergunta quais são os alimentos básicos para manter na geladeira neste tempo? Né? Assim, quais são os alimentos que nós podemos sempre ter, né, com frequência para esse tempo de quarentena, para manter esse equilíbrio, como você falou, né, esse equilíbrio dos alimentos, né? Não tanto exagerando na Coca-Cola, mas também não só tomando tal, para ter esse equilíbriozinho. Certo. Equilíbrio, né? Uhum, O que não pode faltar, principalmente nesse tempo que você não está podendo sair todos os dias, né? Tá sim. tendo assim uma restrição também nisso. Então, alimentos de alto valor biológico e volto a outra questão também, que muitas vezes ao procurar um nutricionista, você já tem aquele preconceito de dizer assim, ah, a dieta gasta muito. Vou fazer dieta só depois, que agora eu não estou podendo, porque gasta demais. E Sim. aí, gente, assim, eu não sei que nutricionista você se consultou, né? Mas a minha linha de raciocínio, a minha linha, assim, de conduta mesmo, profissional, é trabalhar, volto a dizer, com o mais simples. Existem alimentos de alto valor biológico com um custo menor também. Não existe só, Uhum. precisa comer só alimento caro, alimento que é difícil de achar para se manter saudável. Então, o mais simples para esse tempo, não deixe faltar ovo, porque com Ah, o ovo, um alimento nutricionalmente riquíssimo e que não pode faltar mesmo na casa da gente. O ovo. Porque com o ovo você faz várias outras preparações, né? Não é só o sim. ovo. O pão, tem o bolo, tem omelete,
tem uma crepioca. Tem diversos tipos de alimentos que você pode fazer com o ovo. E é um alimento que ele não é muito perecível, né? A questão dos alimentos menos perecíveis possíveis. O que é o perecível? Que ele não vai se estragar com facilidade. Também é tempo de economia, né? A gente vive uma instabilidade econômica também. Então, assim, frutas, o mamão e a banana, o abacate, frutas que eu consiga congelar para que eu utilize em outras preparações, entendeu? Se eu compro uma banana, por exemplo, vou dar o exemplo teu e do Diego, vocês moram só os dois, né? É. E aí, às vezes, a gente vai comprar banana e acaba comprando 2 pencas de banana. 2 Exagerado. pencas da nossa região, né? E aí, aquela banana tende a se estragar e ir para o lixo. Se você pega uma e consome e congela a outra, em saquinhos ou em depósitos mesmo, tira a casca, faz congelamento dessas frutas, você vai poder utilizar para outras coisas, para uma vitamina de fruta, né? Para o que você quiser fazer, né? E para isso também hoje existe a internet, né? Para facilitar para a gente, para nos mostrar como fazer. E o que eu tenho percebido muito agora na quarentena é que não só os outros, né? Eu vou usar nós. Estamos fazendo uso muito da internet para receitas. Mas não são receitas saudáveis. Né? Isso. Eu fico olhando o feed, principalmente no final de semana, aqui no Instagram, e não tem nada saudável. São várias tortas. receitas de alto valor calórico, né? Então, assim, que a gente passe a usar a internet para coisas boas, né? Que a internet tem um lado bom, né? Para aprender a como congelar um alimento, o que fazer com aquele alimento, né? Um alimento para que ele possa ser aproveitado, certo? O que fazer com o ovo, que foi o primeiro alimento que eu falei, né? Que preparações eu posso utilizar? Em que preparações eu posso utilizar o ovo, né? Vamos lá, o que falta mais, né? Dentre os alimentos, falei das frutas, falei do ovo, que não pode faltar mesmo. Não tem como. A questão dos legumes também, né? Que hoje em dia já tem muita informação, já tem na internet para você fazer o branqueamento, para que aqueles legumes durem mais tempo congelados, certo? Então, gravem esse nome, branqueamento, e procurem depois no Google fazer esse branqueamento nos legumes, para que você possa ter esse legume fácil em casa, né? E possa ter todo dia. Porque não é todo dia que você está podendo sair. Sim. E às vezes tem gente que nem gosta de ir muito para supermercado já, né? Tá achando bom a pandemia. Então, assim, como na nossa cidade não tem muito esse serviço de delivery no supermercado, que eu acho que só tem no Pinheiro e no Varejão, se eu não me engano, né? Que você faz tudo de casa. E para mim essa realidade não existe, porque eu moro aqui no Croatá, quase na Baleia, e aqui nada vem para cá. Então, assim, a gente tem que buscar alternativas, né? Sempre buscar alternativas para ter esses alimentos em casa. E tá saindo a menor quantidade de vezes possível, certo? É isso, é bem isso, né? Os alimentos, assim, mais perecíveis, né? Que estragam com maior facilidade, são esses. Manter os ovos na geladeira, manter essas frutas ou na geladeira ou no congelador para que elas não venham a apodrecer, você acaba aí perdendo. Não é época de desperdício de jeito nenhum. Quais alimentos que nós podemos substituir nessa quarentena? Substituir, né? Isso. Pronto. Eu vou para um alimento que é típico brasileiro também, né? Aquele velho pão de todos os dias, né? Eu não digo assim nem substituir, né? Se você não consegue mesmo, se você é aquela pessoa muito viciada no pão, né? Que gosta muito do pão, porque ele é um alimento bem brasileiro, né? Eu digo procurar fazer esse pão em casa, porque hoje nós temos mais tempo, né? E de uma forma mais rica nutricionalmente, né? Tá colocando ali. Hoje a gente tem muitas receitas na internet, né? Aqui eu utilizo o exemplo aqui de casa,
que no início da quarentena, nós achávamos que ia ser muito difícil comprar o pão todo dia, né? E aí a gente foi pesquisar uma receita de pão. E essa mesma receita que hoje a gente faz, ela pode estar sendo enriquecida nutricionalmente. Como? Com fibras, com chia, com linhaça, com a própria aveia ou a farinha de aveia, para você que não gosta de sentir aquele gosto ou da chia ou da linhaça, né? Tem gente que não gosta. É uma opção o farelo de aveia, a farinha de aveia, para estar enriquecendo nutricionalmente esse pãozinho, né, que é tão brasileiro, né? Assim, para a gente é difícil comprar o pão todo dia, porque a gente está em quarentena total, e é aqui, como eu já disse, é distante da cidade, né? Então a gente pode substituir, não só aqui na minha casa, né, mas todas as casas. A gente pode estar utilizando a tapioca. A gente pode estar utilizando também, hoje tem muitas receitinhas de pão de queijo, bem facinho, e que também podem ser enriquecidos, né, nutricionalmente com outras coisas, como as fibras que eu já citei, né? Você pode estar fazendo também uma crepioca, que é bem utilizada hoje em dia, né? Que é a mistura da goma com o ovo e faz ali tipo aquele crepe. É riquíssimo, um alimento riquíssimo, nutricionalmente falando. Você pode colocar ali um recheio, um queijo, um frango, né? São substituições válidas para esse tempo, né? Que a gente não pode estar saindo todo dia. Sim. E que também tem que lembrar desse valor nutricional, né? Porque hoje nós sempre precisamos, né? Estar com a saúde em dias, com o sistema imunológico pronto para enfrentar um vírus ou uma bactéria, né? Mas hoje nós necessitamos ainda mais, né? Então é uma substituição legal para se fazer. Em termos de, deixa eu pensar, alimentos mais comuns, macarrão, arroz, consumir, o ideal é consumir o integral, né? O integral, ele é rico em fibras, rico em nutrientes. O arroz e o macarrão comum, ele é um carboidrato simples. Ele tem um valor calórico elevado e tem pouco valor nutricional. E o que a gente busca para esse tempo são alimentos que tenham alto valor nutricional. Sim. Aí eu vou usar um alimento bem comum também, que é o arroz. Ai, doutora, eu não consigo comer arroz integral. Nem bote na minha dieta não, que eu não vou comer. É 7 tipos. E aí eu sempre busco simplificar e ajudar o paciente de alguma forma, né? Já que ele está me dizendo que não vai comer o arroz integral, não tem condição de eu colocar na dieta o arroz integral. Se ele não vai comer de jeito nenhum, né? E aí eu coloco sempre as opções. Já que você não come o integral, coma o parbolizado. Porque se você for parar, não precisa assim, entender nutricionalmente falando. A gente fala coisas simples. Se você pega um arroz parbolizado, ele é um grãozinho mais inteiro. Se você pega um arroz branco, ele é um grão bem quebrado, né? Qual que vai ter maior valor biológico, maior valor nutricional? O parbolizado, porque ele é um grãozinho mais inteiro. Ele tem mais fibra, ele tem mais nutrientes. Sim. Já o arroz branco, ele foi muito processado. Ele está muito quebrado. E isso perde valor nutricional. Se você for olhar em termos de caloria, em valor calórico, às vezes é o mesmo valor. Mas existe o valor nutricional, que é o que importa agora. Certo? Ótimo. Respondi a tua pergunta? Com certeza. Acho que até a ideia de fazer, né? Como a gente estava falando das receitinhas, é de ter algo também para fazer, né? Em comum. Como você sabe, eu só moro com o Diego, não sei, de estar ali cozinhando os dois, né? Acho que é até interessante esse tipo de dicas de receita, né? Uma nova coisa, um novo tipo ali para poder estar fazendo juntos nessa quarentena. E aí... Exatamente. E aí, assim, a gente já vai puxar aqui uma pergunta, né, da Marcela. Ela diz que aumentou 4 quilos nessa quarentena. E como ela faz para perder esse peso?
né? E assim, ela diz que está tirando muita coisa da alimentação, né? Isso é o ideal, assim, ela com porque ela ganhou, né? Ela quer perder também, com certeza logo. Então ela tá tirando as coisas. Isso é o certo ou não? Ela precisava ir aos pouquinhos, assim. Depende. Isso depende muito. E por isso a importância, né? Puxando aqui a sardinha para a minha brasa, e por isso a importância do acompanhamento nutricional, principalmente nesse tempo, né? Porque às vezes você entra num desespero e só sai tirando tudo. Isso. E às vezes você acaba se prejudicando por isso. Por quê? Porque o seu corpo ele tem que estar preparado para entrar em contato com esse vírus. O que se espera hoje é que todos nós entremos em contato em alguma época, né? O que hoje as autoridades não estão tentando evitar é que todo mundo se contamine ao mesmo tempo, que é o que vem acontecendo, né? Mas o que se espera é que todos nós entremos em contato com esse vírus. E para isso, o nosso organismo ele tem que estar preparado para que nós não nos tornemos um paciente grave, né? Um paciente que precisa de um leito de UTI. Como é que a gente prepara o nosso corpo? Acho que 90% está na alimentação. O resto é atividade física, é ter um sono de qualidade, que também o sono das pessoas está sendo afetado nesse tempo de pandemia, né? Mas acredito que 90% ou mais é realmente a alimentação. Então, se essa pessoa, a paciente não, se essa pessoa que perguntou, né? Ela estava comendo muito pão, muito bolo, muita Coca-Cola, muita gordura, né? Deve mesmo, né? E ela cortou isso, beleza, tá ótimo. Agora, se ela saiu cortando tudo, começou a fazer aquela dieta restritiva mesmo, gente, não é época de dieta restritiva. Não é época. Não é época de você fazer aquela dieta de moda, dieta muito restritiva. É época de manter os hábitos alimentares saudáveis e buscar dentro dos alimentos um alto valor nutricional, certo? Sim. Então, se ela tirou o que estava em excesso, maravilhoso. Mas se ela tirou o que é essencial, o que é essencial? É essencial que façamos uma alimentação adequada de 3 em 3 horas. É essencial que muitas vezes as pessoas tiram as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e janta. São 3 principais refeições, não podem ser substituídas e nem banidas da sua dieta. Entre elas, existem os lanches. E aí, nesses lanches, né, que são muito importantes, é que entram as frutas. Esses horários de lanche, de manhã e à tarde, é que podem entrar as nossas parceiras nesse momento, né, que são as frutas. Então, é muito importante que mantenha o hábito saudável. É muito importante essa orientação nutricional. É muito importante. Eu não sei como é que está aqui em Itapipoca. Não acompanho muito bem essa questão da atenção básica. Mas lá em Miraíma, que é onde eu trabalho com atenção básica, eu faço meus atendimentos hoje através da internet, através do WhatsApp. Sim. Eu permaneço com meus atendimentos. Isso em relação ao NASP, né, a rede pública. Lá eu atendo os pacientes do grupo de risco somente, porque também não dá para atender todo mundo no momento, né? Fora isso, eu também faço o atendimento particular por meio da internet, né, que é o que temos hoje. Então, assim, não só eu, muitos nutricionistas, não estou puxando a sardinha só para mim, né? Mas muitos nutricionistas hoje estão trabalhando dessa forma. Então, se você puder buscar essa orientação com o profissional, é o ideal mesmo. Pronto. Certo? Então, para ela perder peso, o ideal é que ela tire o que foi excesso nesse tempo, né? Para que ela possa ter engordado. E busque também esse acompanhamento para que realmente ela não tire algo que ela vá necessitar, né? Por conta da pandemia, né? Vai necessitar. Por conta disso que nós estamos vivendo neste tempo. E aí, já indo para outra pergunta, que também acho que puxa muito, é normal, assim, que na ociosidade, porque muitas pessoas hoje,
né, nessa quarentena, estão só, né, na Netflix, estão ali não buscando se movimentar, né, se exercitar dentro de casa. Também é muito difícil a gente estar dentro de casa, né, assim, se movimentando. Mas é normal que nessa ociosidade eles possam comer mais, né, porque, como eu falei, eu acho que conheço pessoas que na ansiedade eles comem bem mais. Então, na ociosidade também eles podem estar comendo mais. Comendo mais, e como eu falei lá no início, comendo mais e pior, cada dia pior, né? E hoje a gente conta muito com a ajuda, né, a colaboração dos nossos amigos psicólogos, principalmente agora nessa época de pandemia, onde aumenta-se o índice de ansiedade, né? Porque às vezes a gente passa aquela dieta maravilhosa, mas a pessoa está com um problema psicológico. Uhum. Ela não vai conseguir cumprir a dieta porque ela está com um problema psicológico. E aí eu torno a dizer que também os psicólogos hoje, eles estão atendendo via internet, por chamada de vídeo, por WhatsApp, certo? É bom, assim, se a pessoa está com um problema que ela acha que é mesmo psicológico, que é um problema de ansiedade, buscar um psicólogo, buscar a ajuda de um psicólogo, né? Mas se o problema for só, tô nem aí, tô de férias da dieta, é bom buscar, porque como eu falei anteriormente, né, o nosso organismo, ele tem que estar preparado. E ele não vai estar preparado se você não está nem aí para a dieta. No momento, é como eu falei e vou repetir, não é dieta restritiva, aquela que você vai morrer de fome, mas procurar se alimentar da maneira mais saudável possível, mais adequada e mais saudável possível nesse tempo, porque nós estamos necessitando disso. Não mais porque está na moda, porque tem que fazer a dieta, porque isso, não. É uma necessidade para esse tempo. Pronto. Então, assim, e quando muitas pessoas, né, é porque é prático, né, o delivery é muito prático, né, só chamar, vem. Brisa, o Quando sinal tá bate ruim essa de novo. vontade, Caio, teu sinal aí pra mim. Oi, tá carregando. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo. O delivery, né? Falando do delivery. O delivery. O que fazer quando dá aquela vontade de ir ali, né? Pegar o seu telefone, que é bem prático e simples, e pedir esse delivery bem, né? Assim, pode ter delivery ali saudável, mas o que a gente faz quando a gente quer dar essa vontade de pedir algo, né? E chutar mesmo o balde. Depende, né? Se essa vontade for uma vez por semana, pode chutar o balde. Pode pedir. Se ela for uma vez por semana, né? Mas se isso passa a ser 2, 3 vezes na semana, né? Esse consumo de alimentos que a gente sabe que é rico em açúcar, rico em sal, rico em gordura e pobre em nutrientes, aí você tem que parar, né? Dar um freio aí, né? E buscar se alimentar da maneira mais saudável possível. Como? Se eu tenho o hábito de pedir hambúrguer, gosto muito de hambúrguer. E aí, o que eu faço? Vou dar um exemplo bem prático. Você procura uma carne magra, um corte mais magro, de preferência um patinho. E aí você vai, se você não sabe fazer, se você é um zero à esquerda na cozinha, mas a internet, nesse momento, é ótimo, né? Sim. E aí você vai lá e procura como é que faz um hambúrguer. Uma opção que você não vá fritar, lógico, né? Não vá usar mais gordura do que você já costuma fazer, né? Então, assim, um exemplo prático. Se você tem aquelas panelas que não precisa de óleo, o air fryer, Sim. que hoje em dia é bem comum ter, né? Você faz esse hambúrguer de patinho, você coloca o queijo que você tem em casa, que geralmente o queijo que a gente tem é o queijo coalho, que é um queijo, não é um queijo magro, mas ele é menos gordo do que um cheddar, do que uma mussarela, né? E aí você vai fazendo isso em casa. Tanto você vai, como você mesmo falou, né, buscar alternativas para fazer
com as pessoas que você mora. Como é um tempo também que você vai se ocupar, vai ocupar ali a mente um pouquinho, que tem gente que está muito precisada, né? Está precisando Sim. muito ocupar a mente nesse tempo. E também é um alimento que você sabe como está sendo preparado, diferente do alimento que você pede, que você não sabe a quantidade de sal que foi usada, Verdade. a quantidade de gordura, a qualidade daquela carne, se ela é uma carne gorda, se ela é uma carne magra. E aí, de repente, você fazendo em casa, né, é uma opção mais legal. Ou se você não exagerar, né, se for só uma vez por semana, você pode pedir o seu delivery, né? Mas com as cautelas, com os cuidados necessários. E outra coisa, outro ponto também, desculpa. Em relação aos cuidados, ao receber esse delivery. Pedir de pessoas que você confie, que você sabe que o trabalho é legal, que tenham uma prática de manipulação dos alimentos legal, né? Que seja limpinho mesmo. Sim. Quando chegar na sua casa, você está ali limpando aquela embalagem, fazendo todo aquele processo que hoje é necessário, né? Porque a gente está vendo muitas pessoas em outras cidades, né? Nas cidades grandes, se contaminando com delivery. Sim. A pessoa está em quarentena total, aí se contamina com o delivery. Então, se você tem confiança naquela empresa, né? Se você sabe que aquela empresa está trabalhando com todo aquele critério de higiene, qualidade, tudo, beleza, peça dessa empresa. Procure pedir dessas empresas. E quando chegar em casa, mesmo assim, né, limpar as embalagens, ter todos aqueles cuidados, certo? Sim, sim. Tá. A gente até fez compra no Pinheiro também. E no ato da entrega, eles já colocam, né, algo ali para higienizar sacolas e tudo, que é muito importante. Ótimo. Né? Mas assim, até como nós íamos conversando na quinta-feira passada, tem muitos hábitos que hoje a gente vai, por conta da pandemia, nós começamos a ter, e nós vamos, graças a Deus, levar para o resto das nossas vidas. Eu espero que sim. Que principalmente é essa higienização, né, das sacolas, dos alimentos. Então, hoje, qual a tua dica para essa higienização dos alimentos? Assim, uma água sanitária, não sei, mas como a gente pode, além, né, do cuidado do delivery, do cuidado da pessoa que vem entregar para nós, mas também depois disso, né, quando já está na nossa casa, já está conosco, assim, como a gente pode estar higienizando. O que der para lavar com Limpol, né, com o detergente mesmo, o que der para você lavar, lave. Uhum. O que não der para lavar, o que realmente não dá para lavar, você pega ali um paninho, coloca o álcool. Se você não tiver o álcool, mas tem o alvejante. Se você não tiver um alvejante, tem ali o multiuso, né, que é o famoso Veja. Todos esses produtos, eles são eficazes, né, para acabar com a vida desse vírus. Então, assim, o conselho que eu dou e que a gente vem fazendo aqui em casa, o que dá para lavar, a gente lava com o detergente, né? O que não dá, a gente vai passando esse paninho, né, nas embalagens principalmente. E fruta e verdura, né, aquela misturinha de hipoclorito, ou se você não tiver hipoclorito, água sanitária, deixar ali de molho, depois estar lavando. Tudo isso é muito importante. Pronto, ótimo. Então, para mim, já anotei todas as dicas aqui para viver bem o restante da nossa quarentena. Alguém mais aí no nosso chat tem alguma pergunta para nossa Nutri? Ó, as pessoas estão dizendo que ótimo, que anotaram as dicas aí. Não sei se é a Carlinha, mas a Maria Suspiro está dizendo que suspiro pode. Pode, Nutri Suspiro? Suspiro pode. Suspiro pode. Sem exagero, né? Tudo tem que ter esse equilíbrio, Sem né? exagero. Tem que ter esse equilíbrio. Como você falou, dos deliveries, não pode virar uma rotina, né? A gente comer a mesma coisa todo dia sem exagero mesmo, né? Assim. Então, com certeza. Então, Maria Suspiros foi liberada aí um dia na semana para vocês. Mas é isso, Irane. Você quer fazer alguma consideração final
algo para enriquecer mais a Considerações nossa finais. alimentação. Eu quero deixar uma dica aqui, né? Que é a cartilha que foi lançada essa semana pelo Ministério da Saúde, uma cartilha muito rica. A cartilha se chama Recomendações de Alimentação e Covid. Então, tudo que eu falei e mais um pouco, você vai poder encontrar. Acho que vou tentar mostrar para vocês. Pronto. Essa cartilha aqui. Você coloca esse nome no Google e já aparece a cartilha, certo? Ótimo. Ministério da Saúde. Foi lançada essa semana, ó. Vem muitas recomendações, muita coisa rica, certo? Tudo que eu falei aqui, e acredito que mais um pouco, né? Vocês vão poder encontrar nessa cartilha, certo? Ótimo, ótimo. E assim, só agradecer a vocês, né? A paciência com a minha internet, que não é tão boa, por conta da minha região aqui também. E obrigado por todos que participaram, para todos que ainda vão assistir, né? Porque eu sei que tem muita gente que não está podendo assistir nesse momento. Está no grupo de oração, está nas formações do vocacional que eu estou perdendo. Já vai lá assistir. Enfim, agradecer mesmo. Ótimo. Nós que agradecemos por todas as dicas maravilhosas, né? Vamos lutar, né? Eu sou uma pessoa que sempre tento lutar essa questão de alimentação, porque é difícil, mas essas tentativas, né? Realmente se dedicar, acho que é uma dedicação todo dia, né? Para viver, assim, para tirar as besteiras no nosso dia a dia e buscar mesmo esse equilíbrio nutricional. Muito obrigada, Ildane. Aprendemos muito com você. Esperamos, né, vir outras conversas, bora conversar aí com você sobre outros assuntos, se Deus quiser, depois dessa pandemia, né? Mas que Amém. Aprendemos muito e anotamos todas as dicas. Esperamos seguir. Certo? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que assistiram, que estão conosco. Vai ficar salva a live. Divulga aí pra galera, para também pegar essas dicas que a nossa Nutri deu nesta noite. Certo? Então, Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau, Dani. Shalom. Tchau, tchau.